Estou chamando a Camila aqui agora. Olá, E aí, quanto tempo, hein? tudo bem? Precisou de um coronavírus para eu te ver de novo aqui, hein? Pois é, pois é. E aí, como é que estão as coisas aí no Brasil? Olha, tá bem complicado. Acho que a gente está naquele período de crescimento, né, de casos. Uhum. E aí, eu acho que algumas medidas realmente foram tomadas assim dentro do tempo. Então, a gente realmente não tem visto o pico. Mas o sistema de saúde já tem algumas cidades que estão em colapso, né, praticamente com todos os leitos de CTIs ocupados, e a tendência é isso se repetir aí para os próximos. Né? Tem aquela questão que muita gente tem dito, mas se está faltando leito, se está faltando respirador, a gente traz, mas a gente tem que lembrar que a força de trabalho acaba sendo muito acometida também, né? Então, às vezes a gente constrói um hospital de campanha com 500 leitos, mas o Não tem ninguém paciente para que fica trabalhar? grave, e o paciente que fica grave não tem como ser assistido no hospital de campanha, né? O paciente grave ele precisa de toda uma estrutura hospitalar, Sem né? dúvida. Tem determinados procedimentos, como o SMO da vida, que você não vai conseguir fazer numa estrutura mais enxuta. Eu marquei essa live 18 horas, então eu vou começar um bate-papo aqui devagarzinho, né? Vou contar primeiro da onde eu conheço Camila, para o pessoal que está entrando aqui. Eu conheci Camila na faculdade, na UF, foi um grande prazer aí que eu tive, foi uma história Verdade. muito engraçada, porque nós temos várias amigas aí em comum, e aí na época eu era residente, e as nossas amigas estavam no internato, né? Uma delas está aqui, a Ariane. Oi, Ariane, Oi, está assistindo Ariane, a gente amiga. aí. E aí a gente, naquela de ter aquele house, né, diários, então tinham várias meninas que participavam, a Ariane, Lilian, e aí eu sempre brincava com elas, não, vocês gostam muito de perguntar, vocês vão atrás, tal, que era um pouquinho diferente. Ela, mas você está achando que é ruim? Vai vir uma depois aí, que é muito pior do que a gente. Aí eu fiquei esperando, aí quando encontrei, aí acabou que a gente se conheceu, aí já foi apresentado direto, e aí depois disso já fui no seu casamento, sou padrinho de casamento da Ariane, então virou, na verdade, uma grande família aí, né? É verdade, sem dúvida. Sem E dúvida. aí, Mas essa história de perguntar é super engraçada, porque realmente eu sempre fui perguntadeira desde o segundo grau. E as meninas ficavam putas, porque assim, eu deixava fazer perguntas, às vezes eu dormia a aula inteira, e no final da aula eu acordava e fazia um monte de perguntas. E aí ficava todo mundo puto comigo, mas ela que já atrasa passaram a faz aula, tempo. né? Só para atrasar o pessoal poder ir embora, né? E aí, assim, a ideia era, você tinha me dado aquele, né, falou comigo, né, tinha me dado essa questão do relato, que você acabou desenvolvendo aí a infecção, e a gente estava aqui no momento, né, aqui principalmente no consultório, com as pessoas que acompanham o Instagram, a gente tem toda a quarta-feira feito alguma live pegando algum tema específico, né? A gente já falou de prevenção, né, do coronavírus. Eu até estava falando isso da outra live, né, que a gente sabe que lavagem de mão e distanciamento são coisas que, assim, totalmente comprovadas, né, cientificamente, que diminui, né, a infecção, né, o risco da gente contrair o coronavírus. E as pessoas, às vezes, hoje em dia, talvez com medidas simples, têm mais dificuldade. Às vezes buscam, né, tratamentos Sim. alternativos, etc, etc. Mas a gente tinha ideia de falar hoje de como foi esse processo seu. De repente, você também, como os casos têm crescido aqui no Brasil, de repente você falar o seguinte, que você foi pega de surpresa, se hoje você soubesse o que iria acontecer com você, você teria, sei lá, meio que se programar bem. Existe um risco potencial, eu sou médica, vou estar trabalhando, atendendo pacientes que eventualmente vão estar contaminados,
Então, tem muito profissional de saúde aqui assistindo também essa live. Ó, entrou aqui a nossa supervisora de enfermagem, a Carla. E aí, nós temos, por exemplo, o risco aumentado de contrair infecção por coronavírus, já que temos que sair de casa e vamos lidar com pacientes. A Melanie também mandou um oi aqui, também profissional de saúde. E aí, será que se a pessoa se preparar, né? Vou imaginar que, por exemplo, você tem o Marco, né? O Marco está aí, manda um abraço para ele. O Marco está na sala cuidando do Matheus. Tem o Matheus. Aí será que se a pessoa se programar bem, se por acaso eu ficar infectado, eu tenho esse risco de repente, voltar para casa e passar essa infecção para alguém da minha família? Será que eu já tenho que pensar, de repente, numa situação onde eu possa ficar os 14 dias de isolamento em outro local, até estar apto a voltar? De repente, dar uma ideia disso também. E aí, eu acho que a gente já está com um número de pessoas legal aqui. Aí você se apresenta e a gente começa a bater um papo aqui. Boa tarde, pessoal. O Vitor já me apresentou, eu sou neurologista. Eu estou atualmente aqui nos Estados Unidos em função de uma transferência do meu marido para cá. E aí eu resolvi também, junto com isso, fazer uma experiência acadêmica aqui também nos Estados Unidos. Então, eu estava fazendo um clinical observership lá na Universidade de Colômbia, junto com uma pesquisa que eu estava começando a desenvolver para o meu pós-doutorado. Então, assim, até o dia 13 de março, as coisas funcionaram normalmente aqui em Nova York. Então, assim, esse, inclusive, é uma das críticas à cidade de Nova York em si e ao estado de Nova York, que demoraram muito a fechar, né, a fazer a quarentena. Então, a gente trabalhou normalmente até 13 de março e no dia 17, está tendo eco, né? Está tendo eco. Não sei como é que faz para resolver isso. Deixa eu tirar aqui o fone para ver se é isso. Vê se funcionou. Melhorou aí? Acho que ainda está tendo eco. Eu vou diminuir mais aqui um pouquinho. E agora? Bom, e aí no dia... Eu acho que funcionou. Vamos lá. Então, assim, uma das críticas aqui do estado de Nova York, da cidade de Nova York, é que as coisas fecharam muito tarde, 13 de março, quando já tinha uma quantidade de casos significativa. Nova York é uma cidade muito densa e Manhattan concentra uma quantidade de pessoas por metro quadrado muito grande. Todas as pessoas praticamente andam de transporte público e o transporte público é cheio na hora do rush. Então, além disso, é uma cidade que recebe inúmeros voos internacionais e que estava muito sujeita a esse tipo de pandemia, né? De uma maneira assim, mais intensa. Inclusive, o período do fechamento, né, de Wuhan até a proibição de voos, eu acho que teve um intervalozinho de dias, e eles estimam que podem ter viajado em torno de 1.000 chineses, né? Direto para Nova York. Então, na verdade, você já tem, apesar do primeiro caso americano ter sido relatado ali meados de janeiro em Seattle, pode ser que tenha começado a entrada por aí, na verdade. Né? Não, sem dúvida. Apesar, assim, já teve um estudo genético, assim, da maior parte dos casos dos Estados Unidos, que mostrou que a grande migração de casos foi da Europa, não foi da Ásia. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que Nova York é uma cidade muito cosmopolita, que recebe muito turista, e é uma cidade também de negócios, né? O centro financeiro dos Estados Unidos é aqui em Nova York. Então, acaba que é uma cidade que está muito exposta à pandemia. Então, uma das críticas foi que os Estados Unidos fechou muito tarde, a gente trabalhou até o dia 13. Já fazia 2 semanas que eu estava indo para Manhattan de máscara, usando luva, com álcool gel direto. Então, assim, eu estava tomando esse
as precauções. Mas o meu marido, ele trabalha na cidade que a gente mora, que é aqui em Hoboken, que fica em New Jersey, mas assim, fica 15 minutos de Manhattan, praticamente atravessar o rio. Então, ele trabalhava do lado de casa e, a princípio, a gente não... No trabalho dele já estava com distanciamento social, né? Ninguém cumprimentando ninguém, as baias estavam distantes uma das outras, mas a gente não sabe efetivamente como se deu. O fato é que as coisas... A gente entrou em quarentena no dia 13 de março e o meu marido começou a manifestar os primeiros sintomas 17 de março. Então, provavelmente, nessa janela de demora de entrar em quarentena, a gente acabou pegando e a gente não faz a menor ideia de onde que ele pegou. Como ele entrou, como ele ficou sintomático primeiro, a gente acha que ele pegou a doença primeiro. Então, ele teve 5 dias de febre alta. Agora, o Matheus também ficou sintomático, seu Matheus filho? não ficou sintomático. Não ficou, mas ele fez o teste. Não fez o teste. Aqui em casa só eu fiz o teste. Só você, né? Que eu fico imaginando se de repente não foi a questão das crianças, né? As crianças assintomáticas. Depois vai ser até uma... Mas bem que ele teve contato com vocês, vocês não vão conseguir ter essa informação, né? Sim, a gente de fato não sabe, não tem a menor ideia. Nenhum de nós dois teve contato direto com ninguém que tenha tido coronavírus. Então, assim, a gente realmente não tem a menor ideia da onde que a gente pegou. Então, ele manifestou primeiro, né, meu marido, que tem atualmente 40 anos, então, assim, manifestou com febre alta, muita mialgia, cefaleia. Começou o quadro com uma dor de garganta, né, que não era tão intensa, era um incômodo na garganta. E depois de 3 dias, ele evoluiu com um quadro de sinusite, né, a cefaleia piorou, ele ficou com muita congestão nasal. Nesse período, a gente procurou 5 lugares para fazer testagem aqui. A gente foi 2 vezes no Mulher, que é aqui do lado da minha casa, 2 quadras de casa, e ele não preenchia critério naquela ocasião de fazer o exame, porque ele era considerado um caso leve, ele não tinha manifestação pulmonar. A gente foi 2 vezes como se fosse uma tenda de Espanha, que estava só fazendo testagem. E aí, por 2 vezes, ele foi lá e os testes diários tinham acabado. Teve um dia que ele chegou na hora que abriu e os testes já tinham acabado, porque as pessoas estavam na fila desde 4 horas da manhã. E a terceira vez, a gente foi para uma tenda de campanha do lado de fora de um hospital universitário, que fica aqui em Hackensack, aqui no New Jersey. E aí, a gente, quando perceberam que ele estava sintomático, febril e tal, pediram para ele entrar com emergência. E aí, eu pedi para falar com a médica, porque eu só queria que ele fizesse teste. E aí a médica falou assim, eu não recomendo você ficar aqui, você que está exposto, eu estou vendo que você não passa nenhum estudo ventilatório, você está apneico, eu acho melhor você ir embora. Não avaliou, o máximo que você vai sair daqui é com uma prescrição de Tilenol. E essas pessoas estavam na fila procurando isso era em Nova York, vocês estavam no inverno, né? Final do outono ali. Estava quanto de temperatura, mais ou menos? E aqui está fazendo entre 5 a 15 graus. Então, 5 horas da manhã, 5 graus na rua é doído, hein? Dureza. É porque então, realmente as pessoas estavam muito preocupadas, né? Não era uma situação fácil. E aí, nesse dia que ele estava lá, que a gente foi a essa emergência, e que a gente acabou indo embora, ele falou assim, eu já estou me sentindo até melhor, porque ele viu, assim, lá na emergência, pessoas tão graves, assim, se eu olhava para a cara das pessoas que estavam toxêmicas, sabe? E ele falou assim, não, já estou até melhor. E nesse exato dia, eu comecei a ficar doente. Então, a gente voltou de lá do hospital, à tarde, eu comecei a ter tosse e um pouco de falta de ar. E aí, um pouco de dor de garganta. No dia seguinte, eu já acordei com febre, e cefaleia, e mais prostrada. E aí, no terceiro dia de doença, eu já estava assim, com dificuldade de ficar em pé para tomar banho, muita mialgia, muita fraqueza.
E a febre com um padrão assim, de 38, 38. E uma coisa, deixa eu te perguntar, você já teve dengue? Não. Porque um relato que eu tenho visto aqui de alguns pacientes, né, que fizeram uma forma sintomática assim parecida com a sua, foi que realmente é uma mialgia que lembra muito essa mialgia de arboviroses, né? É. E na verdade os pacientes que tiveram já dengue, eles falam que a mialgia pelo coronavírus é mais intensa que a da dengue. Não, é muito Isso intenso. aí realmente tem batido, né? Os pacientes que falaram esse relato e a gente testou vieram positivos. Isso parece que realmente é um sintoma que a pessoa sente mais, Posso né? entrar na parte mais técnica, assim, da doença ou não? Não, é que é misturado. Pode Então, falar tudo. na realidade, o que se viu na infecção do SARS-1 é que a mialgia e a lesão do nervo periférico aconteciam assim tardiamente, e era principalmente a patologia do músculo e do nervo periférico mostrar vasculite. No coronavírus, no novo coronavírus, no Covid-19, a mialgia é um componente precoce que provavelmente deve estar associado a uma microangiopatia, quer dizer, o músculo entra em isquemia. Para mim, travou. Por isso a mialgia. Vitor? Melhorou? Voltou. Voltou? Voltou. Aí eu tinha falado a questão da mialgia, né? E aí você começou a explicar, só que eu perdi Então, essa parte da sua explicação. no SARS-CoV-1, né, lá em 2002, na epidemia 1, eles viram que a mialgia e a lesão de nervo periférico era tardia na evolução dos doentes. E quando eles fizeram a patologia do nervo periférico do músculo, eles viram que na realidade era uma vasculite. Né? No coronavírus, no novo coronavírus, no Covid-19, a mialgia é um fenômeno precoce, acontece muito cedo na evolução da doença. E que provavelmente está associado à micropatia, né? A coagulopatia que os pacientes apresentam. Então, provavelmente é uma mialgia isquêmica, é uma isquêmica. Por isso que a dor é tão intensa. E assim, realmente, durante todo o período da minha infecção, eu tive vedo reticular, né, que pode ser uma das manifestações de isquemia da pele, né, de microangiopatia da pele. Então, faz todo sentido essa mialgia estar associada à microangiopatia. Voltou? Voltou. Então, assim, no terceiro dia eu procurei assistência médica, porque eu estava me sentindo bem prostrada, bem mal. E quando eu cheguei lá... Tá me ouvindo? Você quer tentar entrar e sair? Você quer tentar sair e entrar de novo? Vitor? Vou tentar sair e entrar de novo, tá? Tá. Eu acho que agora voltou.
Tudo bem agora? Tá me... Vitor? Vitor? Voltamos. Voltamos, tá. Então, no terceiro dia de doença, eu fui ao Urgent Care, que é aqui do lado da minha casa. O Urgent Care aqui funciona como uma UPA, né? Assim, é um pronto atendimento, mas você consegue colher alguns exames de sangue, você consegue fazer raio-x, mas é muito limitado, assim, em termos de diagnóstico. Eles conseguiram fazer meu swab para H1N1, por exemplo, que deu negativo. E você foi sozinha? Porque essa altura o Marcos estava isolado em casa. O Marco estava isolado, e aí quando eu caí doente de cama, a gente trocou. Então ele ficou no quarto durante o período que ele estava doente, e eu fiquei cuidando da casa e do Matheus. E aí quando eu fiquei doente, a gente trocou. Ele foi para os cuidados da casa e do Matheus e eu fiquei no quarto isolado. Então, assim, mas a gente tomou o cuidado do Marco, por exemplo, usar máscara 100% do tempo com o Matheus, lavar as mãos o tempo todo. Ele até desenvolveu uma dermatite de contato de tanto que ele lavou a mão com água quente, com sabonete, com álcool gel, não sei o Isso quê. agora é todo mundo. É. E, aí... não, e coisas práticas, por exemplo, aí ele estava cuidando da casa, para lavar roupa, você separava a roupa, lavava separado? Como é que você fazia? Quem lavava os talheres era ele ou você, e aí depois passava para ele? Como é que você fez da Vitor, maneira prática? eu enquanto estava doente, eu não fiz nenhuma atividade doméstica. Eu simplesmente não conseguia. Eu mal conseguia tomar banho. Então, assim, eu fiquei praticamente de cama e o Marco tomou conta absolutamente de tudo. Ele lavava roupa, ele cozinhava, ele arrumava a casa e ele cuidava do Matheus. Então, ele deixava o prato aqui no quarto, né, para mim, o prato de comida. E aí depois ele já... Aqui o americano gosta muito de tudo com água quente. Então, assim, ele já colocava o meu prato, o meu talher numa água fervendo. A roupa também, a máquina de lavar aqui usa água quente, a máquina de lavar louça usa água quente, então meio que tudo esteriliza. Isso facilita. Facilita. E aí, nesse terceiro dia que eu fui lá no Urgent Care, era o meu terceiro dia de doença, eu já estava bem comprometida, assim, fiz alguns exames prognósticos, assim, tipo CK, mioglobina, LDH, PCR, hemograma, fiz um eletro e saí de lá com uma prescrição de Tilenol e não fui testada. Os meus exames, a única coisa que deu alterado foi uma linfopenia de 500. Já estava sentindo falta de ar? Chegou a fazer Já estava sentindo oximetria? falta de ar. Então, quando o Marco ficou doente, eu fui na Walgreens e comprei um oxímetro. Aí eu comprei tudo. Comprei oxímetro, comprei aparelho de pressão, comprei termômetro e aí já tinha tudo aqui. Quase um CTI em casa. Um CTI. Tinha um oxímetro aqui. E aí o que a gente Já fazia tinha intensivista muito... também, isso é bom, né? Que já tinha intensivista. Pois é, só não dá para entubar. Então, ô Vitor, você tem fone de ouvido aí à mão? Mas eu vou ter que sair aqui um pouquinho para Então, pegar, porque está longe. não, Eu vou pode... abaixar o som, que aí eu levanto só quando eu fizer a pergunta. Ah, então tá bom. Então, aí eu voltei para casa só com uma prescrição de Melhorou Tilenol. agora? Melhorou. Só com uma prescrição de Tilenol, e aqui não tem dipirona, e Tilenol é uma bosta de antitérmico, então tinha que tomar 1 grama de Tilenol para fazer algum efeito. E eu tava com um padrão de febre, assim, tinha dia que eu tinha febre 3 vezes ao dia, tinha dia que eu tinha menos, 2 vezes ao dia.
Mas aí no quarto dia, no quinto dia de doença, eu voltei no Urgent Care porque eu estava assim, realmente mal. E aí eu resolvi mudar o meu discurso. Eu falei, olha, eu tive contato sim com alguém de Covid. Porque tinham me perguntado, eu falei, não, meu marido está sintomático, mas ele não sabe de quem que ele pegou e ele não teve contato com ninguém do Covid. Ninguém que teve Covid. Então, ele não entrava no algoritmo de testagem deles. E aí, quando eu fui na emergência de novo, na emergência não, no Urgent Care de novo, eu falei assim, cara, vou mudar o meu discurso. E aí eu falei que eu tinha tido, meu marido tá com Covid. E aí eu fui testada. Aí eu consegui ser testada e saí de lá com a prescrição da azitromicina. Você fez o PCR. Eu fiz o PCR. Eu fiz o Incomoda? PCR. Incomoda porque é na faringe, né? Incomoda bastante, porque é bem profundo, assim, entra pelo nariz, mas vai até, eu acho que na faringe. Bom, e aí, aí de lá eu comecei a tomar a azitromicina, e aí eu fiquei muito incomodada, que eu falei assim, cara, eu não sei como é que eu vou evoluir a partir daqui. Porque assim, eu tô muito prostrada, eu tô com falta de ar, eu tô com muita tosse, eu fiz uma manifestação clínica como se fosse uma traqueite, assim, eu tinha muita queimação retroesternal, muito peso no peito, sabe? Assim, uma respiração com muito peso. E eu estava muito sintomática do ponto de vista assim, de estado geral. Eu estava completamente prostrada. E aí eu falei assim, eles não vão me dar hidroxicloroquina aqui. Eu não sei como é que eu vou evoluir. Eu não tenho com quem deixar o Matheus. Se eu for internada aqui, eu não vou nem ter contato com ninguém, porque... E aqui eles cagam se você é médica, se você não é médica. Enfim, não tem aquele coleguismo que tem no Brasil, né? Você acaba dando um pouco de voz, assim, né? Se o colega é médico e tal. Então, assim, troca uma ideia, né? Faz algumas considerações. Aqui eles simplesmente não têm a menor empatia em relação a isso. Então, quando eu voltei de lá com a prescrição da azitromicina, eu falei assim, cara, eu acho que eu deveria estar tomando a hidroxicloroquina, porque é o único tratamento que na época, lá no dia 21, 22 de março, é o único tratamento que parecia fazer algum sentido. E eu acho que eu quero tomar. E aí eu conversei com duas médicas, amigas minhas do Rio, que estavam assim na linha de frente do Covid, uma pneumologista e uma cardiologista, lá da São Vicente. E elas falaram assim, Camila, o protocolo aqui se tem manifestação respiratória, principalmente se tem imagem pulmonar, a conduta está sendo começar a azitromicina com hidroxicloroquina. E aí eu liguei para um residente da Colômbia que trabalhava comigo na pesquisa e falei, olha, eu estou assim, assim, assado, eu gostaria de tomar hidroxicloroquina, você prescreve para mim? E ele prescreveu. Então, e aqui funciona diferente do que no Brasil, né? Eles conseguem, o médico liga direto para a farmácia, faz a prescrição e deixa disponível no nome do paciente. Então, quando você vai ao médico, você já deixa qual é a sua farmácia de referência, que é mais próxima à sua casa. Então, quando o médico prescreve, ele manda a prescrição direto para aquela farmácia e a farmácia deixa disponível para você pegar. Então, para você ter uma ideia, assim, 5 farmácias ao lado da minha casa não tinha mais a hidroxicloroquina. E a gente conseguiu numa 6ª farmácia, um pouco mais distante. E é óbvio que eu estava preocupada com os efeitos cardiológicos da associação da azitromicina com a hidroxicloroquina. E eu sabia que eu não ia ter um eletro assim tão disponível para fazer. E aí a Priscila, que é a cardiologista com quem eu estava conversando, falou, Camila, uma opção é você comprar o Apple Watch 5, porque você consegue fazer uma derivação do eletro que já dá para calcular o QT. O Então único jeito, né, foi de na você tarde, a gente fazer. comprou o único jeito. O único jeito.
Então, ele foi na Target, comprou o Apple Watch 5. A gente conseguiu fazer assim, todo dia antes de eu começar a tomar, eu fazia o eletro e enviava para ela. E aí ela depois que calculava o QT, ela liberava de eu tomar o remédio. Mas aí mesmo assim, eu não estava melhorando. Com 2 dias de azitromicina com hidroxicloroquina, não estava melhorando. Eu E voltei na emergência, eu falei assim, hoje cara... em dia, isso foi ali no meados de março. Hoje em dia ainda estão fazendo hidroxicloroquina ou já abandonaram? Eu tenho um amigo que Aqui ele nunca está no fez para hospital no Bronx paciente... que eles já meio que abandonaram já. Assim, hoje, até mesmo quando eu fiz, eles não prescrevem aqui para paciente ambulatorial, de jeito nenhum. Já era uso compassivo, foi um uso off-label que eu fiz, né? Então, assim, era para uso compassivo em paciente internado. Não faz, aqui não faz, ninguém prescreve aqui para paciente ambulatorial. Essa decisão foi minha, né? Óbvio que a prescrição não foi minha, mas eu assumi os riscos e eu falei isso pro médico que me receitou, que eu assumiria todos os riscos, mas que eu preferia fazer muito mais, Vitor, pela minha questão social. Eu não sabia como que eu ia evoluir aqui. Eu não tenho família aqui perto. Meu marido e meu filho sozinhos. Meu marido tinha acabado de se recuperar do Covid. Então, assim, estava tudo muito incerto e eu não quis pagar para ver. Então, se existe isso disponível... Você acha que aqui, eu acho que Camila, era mesmo um se risco você... também controlável. Eu acho que aqui também, mesmo se a pessoa desenvolve uma forma moderada grave, ela foi internada com o coronavírus, ela não vai receber visita, né? Então, Exatamente. por mais que tenha, né, familiares Mas a preocupação próximos, maior vai era ser o isolado. filho, né? Mas a preocupação maior era o filho. Embora Sim, né, a Marco já tivesse melhorado e tal, a gente não sabia como é que ia ser. Então, eu resolvi assumir esse risco. Foi um risco controlado, porque eu consegui fazer o eletro. Né? Eu sou jovem, não tenho cardiopatia, então... Histórico de atleta, como diria aqui no Histórico Brasil. de atleta. Então, né, eu apostei que ia dar tudo certo, mas eu não fiz só isso, né? Então, assim, eu fazia fisioterapia respiratória. Uma amiga minha me mandou todos os vídeos, Ellen, que foi uma fofa, me mandou todos os vídeos de fisioterapia respiratória, eu fazia em casa. Eu fazia nebulização, então, óbvio que libera aerossol e tudo, mas eu fazia isolada no quarto, abria a janela, ficava do lado da janela, né? E a gente tinha mais ou menos assim uma vantagem evolutiva que o meu marido já tinha pego, né? E ele que dormia comigo no quarto. Então, bem ou mal, a gente, ele tá imunizado. Então, eu me dei um pouco essa liberdade. E a nebulização, de fato, aliviava um pouco esse sintoma da traqueite, porque, graças a Deus, além do nebulizador e do soro fisiológico, eu tinha um pulmicorte aqui. Então, eu conseguia fazer o pulmicorte e aliviava bastante a queimação para respirar e a tosse. Então, no 6º dia eu voltei ainda na emergência, porque eu ainda estava muito mal. Fiz um raio-x, eu tinha um infiltrado na base direita. E aí eles resolveram tratar para pneumonia comunitária associando a amoxicilina à azitromicina. Não chegou a fazer tomografia do tórax, não? Não fiz porque eu não quis ir para o IR, que é onde eu teria acesso a exames mais sofisticados, né? Então, assim, mas também foi uma opção minha. A médica do Urgent Care falou para mim assim, já é a 3ª vez que você está vindo aqui, eu estou preocupada, você de fato está bem prostrada, de fato tem alteração no raio-x, mas a sua saturação está boa. Seus sinais vitais estão aparentemente controlados, apesar de você ainda estar tendo febre. No total, eu tive febre por 10 dias. Mas a partir do 7º dia, eu comecei a ter febrícula ao invés de febre. Então, eu fazia 37,4, 37,3. Não era mais febre do padrão que eu estava tendo. Na verdade, se a gente for falar, acho que tem muita gente aqui que talvez não conheça esse termo, né? Mas o que a gente vê é uma hipóxia silenciosa, na verdade, né? A hipóxia é quando
a concentração de oxigênio no sangue ela acaba baixando muito, e aí a pessoa começa a respirar mais rápido. Mas Ela em algumas compensa, né? doenças, a gente concentra, né, o CO2, né? A gente concentra o CO2 dentro do pulmão, e essa concentração de CO2 dentro do pulmão faz a gente ter aquela sensação de falta de ar iminente, que no coronavírus parece que não tem isso, a gente elimina normalmente, Exatamente. então é como se a gente sente o cansaço, mas não sente aquela angústia respiratória ali aguda. Exatamente. E aí a pessoa vai levando até o limite, esse que é o problema. Quando chega no hospital, ela já está no limite, Já está muito mal. com uma Pois é. saturação muito baixa de oxigênio, né? Então, mas isso foi uma vantagem de eu ter conseguido o oxímetro bem O no oxímetro, início. sim, sim. Porque aí eu monitorava sempre, assim, o mínimo que eu cheguei foi 96, né? Mas, assim, com a fisioterapia, com a nebulização e tal, eu conseguia manter entre 97 e 98. Então... O meu está emprestado. Eu emprestei para uma pessoa com Covid agora. Pois Eu é. estou esperando, aí mais um diazinho ela ficando boa, eu vou lá pegar de novo para deixar ele em stand-by. Eu não tenho nem conseguido usar, na verdade. Exatamente. Então, assim, eu ia monitorando e quando eu conversei com a médica do Urgent Care, eu falei, olha, eu não quero internar, eu sei quais são os sinais de gravidade, eu tenho toda a aparelhagem em casa e eu posso fazer o manejo Tem uma pergunta disso. aqui, ó, saturação preocupante é abaixo de quanto? Olha, eu 94, diria que a saturação normal seria de 94 a 100, né? Eu acho que aí de 94 a 90 você vai ficar já de olho, abaixo de 90 você tem que estar no hospital. Agora, Aí Vitor, você tem que entrar no oxigênio. eu não Foi li a muita Fernanda coisa. aqui que perguntou. Eu não li ainda muita coisa sobre isso, mas existe um padrão de microangiopatia multissistêmica, né? Será que o padrão de lesão pulmonar, né, além da pneumonia em si, da lesão alveolar, também não passa por um shunt, ou seja, não existe uma isquemia, né, também pulmonar que impede a troca gasosa? Sim, sim, acho que tem uma alteração muito grande até em relação ao surfactante, né? Tentando explicar isso de uma maneira genérica, a gente pensar quando a gente infla um balão, ele infla e depois ele colaba, né? Inflando uma bexiga, né, de aniversário. O pulmão isso não pode acontecer, então existe um líquido dentro que previne. Então, nossos alvéolos eles ficam sempre mantendo a forma. E é exatamente ali que o vírus tira isso. Só que ele vai tirando lentamente. Então, a gente vai conseguindo respirar quando chega nesse, né, limiar ali de falta de oxigênio, é que a pessoa já está em uma situação que ela precisa ser colocada no respirador mecânico. Então, ele não é... Ele pode ser rápido em algumas pessoas, né? No idoso, o idoso já tem menos surfactante, né? O pulmão já é mais comprometido desse ponto de vista, então a coisa é mais rápida. Na pessoa mais jovem, dizem que a piora acaba ali entre o 7º e o 10º dia, então, de repente, alguém que estiver com sintoma, ficar ligado, que ela vai melhorar da febre, vai melhorar a mialgia, mas ali entrando no 7º, 10º dia pode piorar da parte pulmonar. Então, acaba e foi exatamente sendo... isso que eu fiquei atenta, assim, porque eu sabia que a janela de internação era entre o 5º e o 10º dia, assim, o pico de internação, que pode se prolongar até do 14º dia, mais ou menos. Sim, sim. Mas quando eu estava nesse momento entre o 5º e o 10º dia de internação, eu dei um gás maior, assim, na fisioterapia respiratória, na nebulização, porque eu sabia que era nesse momento que eu precisava melhorar, porque esse do 5º ao 10º dia ia ser definido como seria a minha evolução. E foi exatamente nessa época que você estava se sentindo pior, né? Foi. E teve medo de morrer nessa hora? Acho que nessa hora todo mundo pensa tudo, né? Eu não tive medo de morrer, eu tive medo de complicar. Então, assim, eu me apegava muito ao fato de ser jovem sem comorbidade. Então, eu só pensava nisso, eu sou jovem sem comorbidade,
Então, a minha chance de, mesmo complicando, melhorar é muito alta. Então, o meu maior medo era, tipo assim, estar aqui com o sistema de saúde daqui, ter que ser internada e não saber, assim, muito bem como manejar no sistema de saúde daqui, que é muito mais complexo do que o sistema de saúde brasileiro. E você, por exemplo, se tivesse uma piora que precisasse procurar uma internação, um CTI, um hospital com CTI, você já tinha esse hospital de referência? Ou você ficava pensando, não, você podia parar em qualquer lugar, né, que você não conhecesse ou que você não tivesse assim, muita segurança? Assim, na cidade que eu moro, tem um hospital universitário, né, que poderia me atender, que fica a 3 quadras da minha casa, mas, assim, as referências dele não são muito boas. Então, tem um hospital maior, que é um hospital universitário também, que é o Hospital de Hackensack, que seria o hospital de referência, assim, na região de Hoboken. Mas Hoboken fica muito perto de Manhattan, que também seria uma opção, e tem vários hospitais lá. Então, poderia ir no Monte Sinai, poderia ir no New York Presbyterian. Então, assim, tem vários que eu poderia acessar. Mas, de alguma maneira, Vitor, e eu não sei nem porquê, eu não cogitei essa possibilidade. A minha cabeça foi o tempo todo assim, eu sou jovem, eu vou melhorar. Eu sou jovem, eu vou melhorar. E o meu marido entrava aqui no quarto com uma cara assim, completamente de pânico a cada febre que eu tinha, Isso que porque eu ia falar, parece talvez... que é interminável. E os dias são exatamente iguais, assim, e os picos de febre eram quase que nos mesmos horários. Então, assim, a gente meio que ficava angustiado para chegar aquela horazinha de 1 hora da tarde, que a gente sabia que ia vir o pico febril. E aí, quando vinha, a gente ficava extremamente frustrado. Então, assim, eu pensava muito mais, eu olhava para o desespero do meu marido e eu ficava com muito mais, assim, motivação para melhorar, por conta do sofrimento dele e de ver ele passando por toda aquela situação, do que necessariamente o meu sofrimento, entendeu? E qual a menor saturação que você identificou lá no oxímetro? 96. Então não chegou a ficar em um nível que você Não, ficasse crítico. muito preocupado, Não, né? não. Mas Não. se abaixar, se chegasse ao 90, você iria para o hospital? Iria. Não, se baixasse de 94, eu iria para o hospital. Assim, eu não sei qual foi o grau de lesão pulmonar que eu tive, porque se o raio-x já estava alterado, eu imagino que a tomografia certamente teria mais lesão do que o raio-x mostrou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não foi uma lesão tão significativa assim, porque não chegou a diminuir a saturação. Então, eu fiz um quadro bem borderline, assim, da forma moderada, né? E aqui eu não cheguei a ficar grave. Tem uma pergunta aqui do Jorge, se você acha que o grande número de pacientes nos Estados Unidos se deve ao modelo do sistema de saúde do país. Eu acho que não. Eu acho que o que aconteceu especificamente aqui na Costa Leste, né, mais especificamente Nova York, é uma cidade muito cosmopolita, recebe muito voo, então estava muito exposta a receber pacientes com Covid. E o lockdown foi muito tardio, assim, já tinham muitos pacientes. E existe uma característica da cidade que é ser muito densa populacionalmente e as pessoas transitarem muito de um lugar para o outro. Então, eles utilizam muito transporte público e transporte público lotado. Sim. Os metrôs de Nova York são muito lotados. Então, eu acho que isso facilitou muito a disseminação. Facilitou demais. Tem um outro ponto que eu não sei se é relevante, que a gente está no final do inverno, provavelmente todos aqui temos uma deficiência relativa de vitamina D. Né? Eu não cheguei a dosar, mas deve ter, né? Isso é comprovado. No hemisfério norte as pessoas têm uma deficiência de vitamina D maior. Se isso teve algum impacto, né, na forma da doença, né, ou tornou as pessoas mais suscetíveis a ter a doença, aí eu acho que só estudos futuros vão poder... Isso eu acho que é muito relativo, porque, por exemplo, a gente tem aqui também alguns estudos estão tentando relacionar, por exemplo, a questão da vacinação do BCG, né? Países que já tem vacinação obrigatória, de incidência menor. Mas você é vacinada de BCG e teve aí, né?
Ah, Então, sim. assim, não imuniza ninguém. Tem uma pergunta aqui da Letícia, ó. Eu acho que essa é mais para mim, mas aí você vai me ajudar também, ver o que o pessoal está fazendo aí. No caso de pacientes oncológicos já positivos para a COVID, que estão em tratamento medicamentoso de uso diário, se seria indicada a interrupção. Por exemplo, o uso de tamoxifeno, que é um comprimido, anastrozol, que é outro comprimido, algo do tipo. Então, a gente chegou até a fazer uma discussão dentro da nossa clínica aqui, fizemos uma videoconferência falando especificamente disso, né? Como abordar essa questão do Covid e o tratamento oncológico, a gente sabendo que os doentes que têm câncer, né, é um fator de risco, principalmente aqueles que estão em tratamento ativo. A gente sabe que pacientes já trataram têm um risco moderado e os que estão em tratamento ativo talvez tenham um risco maior. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte também, o paciente que tem câncer, ele está em tratamento, se ele para o tratamento dele, a doença descompensa rápido e ele vai para o hospital. Então, e se ele não tinha Covid, o hospital hoje em dia acaba sendo uma fonte, né? Se o hospital, de repente, um pacientezinho que escape ao rastreamento, ao isolamento, por exemplo, ele pode contaminar vários. Né? Você lembrou essa história da primeira SARS em 2002? A gente não sabe quem foi o primeiro paciente dessa, né? Ainda não foi identificado, tem toda uma polêmica aí, mas o da de 2002 foi identificado e eles rastrearam. Ele estava no hotel, foi para o hospital. No hotel, Eles rastrearam toda a planta do andar. Então, do quarto que ele estava até o elevador, todos os quartos desenvolveram SARS depois que ele passou na porta. Então, assim, imagina que é uma situação né, a gente tem uma situação de alta transmissibilidade. Então, sim, qualquer um desses locais que sejam potenciais focos de disseminação são de risco para os nossos pacientes. Por incrível que pareça, a gente tem tido poucos casos aqui, mas porque recomendações de higiene, isolamento, são já muito eram mais feitas para os direcionados. pacientes oncológicos antes de chegar o coronavírus, né? Então, eles já sabiam, a gente só fez foi reforçar, Sim. né? Então, a situação ficou bem controlada. E como é que está Nova York hoje? Você diria que está melhorando em termos de Deixa eu número só de novos voltar um casos, pouquinho óbitos? voltar só um pouquinho na pergunta, né? Os pacientes que são fator de risco, né? São grupo de risco. Por Sim, exemplo, os sim. pacientes neurológicos que têm, por exemplo, esclerose múltipla, que fazem monoclonais, né? Fazem imunomoduladores, imunossupressores. Para aqueles pacientes que estão com a doença altamente ativa, a gente sugeriu não adiar ou parar a medicação, porque a Sim, gente sim. considerou que era maior risco para aquele paciente tirar a medicação e ter um surto grave ou ter que internar, do que manter a medicação. Então, as normas de proteção, de prevenção foram mais reforçadas, né? E esse paciente não parou a medicação. Mas, assim, aqui em Nova York, a gente tem observado que está tudo em lockdown mesmo, né? Todos os pontos turísticos, todos os serviços não essenciais pararam. Então, lojas, a única coisa que está funcionando de fato é mercado e farmácia, né? São as duas coisas que de fato têm funcionado. E as pessoas, eu tenho observado que as pessoas saem na rua sempre de máscara, então aqui, tanto na minha cidade quanto em Nova York, foi determinado necessidade obrigatória de uso de máscara. Então, ninguém sai na rua sem máscara. Você vê um ou outro, mas eu acho que menos de 10% sai sem máscara. O que não estava acontecendo, por exemplo, umas 3 semanas atrás. Né? Umas 3 semanas atrás, as pessoas ainda iam correr, fazer exercício físico ao ar livre, sem máscara. E a gente sabe que a pessoa que está fazendo exercício físico, ela tem uma frequência respiratória maior e pode, né, acabar eliminando gotículas de uma forma Sim, sim. mais frequente. E a gotícula ela pode ficar em suspensão no ar, estando contaminada por até 3 horas. Então, é complicado, de fato, uma pessoa não utilizar a máscara e fazer exercício físico ao ar livre, porque ela pode estar assintomática, né, e pode estar transmitindo.
Tem uma pergunta para você aqui, ó. Se a cefaleia da auxiliadora, se a cefaleia importante desses pacientes pode estar relacionada à encefalite pelo vírus? Então, tem várias teorias para essa questão da cefaleia. Eu acho que tem a teoria vascular, que é uma teoria forte, né? Existe uma coagulopatia, uma microangiopatia importante. A gente não sabe se os vasos da meninge podem estar acometidos. Parece que nesses pacientes que a cefaleia é mais importante, o líquor tem vindo normal, então não parece ser um quadro de meningite. Até mesmo encefalite, em geral, costuma alterar o líquor, né? O líquor costuma ser inflamatório. Então, eu acho que o mecanismo até pode ser inflamatório, assim, de liberação de citocina, de fazer uma vasodilatação maior. Eu tenho escutado muito alguns colegas e até mesmo alguns vídeos que eu vi da Academia Americana de Neurologia falando sobre o padrão da cefaleia ser mais migranoso. Então, aqueles pacientes que já têm enxaqueca, quando desenvolvem o COVID, passam a ter uma cefaleia enxaquecosa, migranosa. Então, de ser unilateral, de ser pulsátil, de ter náuseas e vômitos. Então, a cefaleia tem sido bastante frequente. Acho que até 1/3 dos pacientes tem cefaleia. E você está aí com pesquisa na Colômbia, né? E você teve notícia de outros médicos conhecidos seus que tiveram Covid ou que tiveram na rua, né? Transmissão comunitária, ou que tiveram uma transmissão nosocomial, né? Dentro do hospital? Ainda quando eu estava, ainda antes do carnaval, já tinha internado o primeiro paciente de Covid lá no New York Presbyterian, que é o hospital que fica do lado do meu prédio, que é o Neurological Institute. Então, a gente já tinha tido notícia, assim, no início de fevereiro, do caso que estava internado lá no hospital. No meado de fevereiro, a gente teve notícia de um residente que estava internado no Monte Sinai com miocardite e estava grave. Então, a residente era jovem, né? Só para a gente falar isso para as pessoas. Jovem. Né? Residente é um médico que ainda está terminando a formação, né? Sim. Então, a gente tem essa preocupação, né? Sim. Eu acho que a exposição maior, eu acho que não só para a gente, né? Uma coisa que a gente fala do distanciamento, o distanciamento é importante, na verdade, para todo mundo. A gente está ali lidando com o paciente, ainda tem uma questão de EPI, né? E aí a gente pode falar também rapidinho como é que está essa situação aí, que a gente tem que se proteger, usar equipamento de proteção individual, esses famosos EPIs. Mas também, quanto mais você vai se expondo, né, tem alguns estudos que dizem isso também, que a carga viral do ambiente faz uma diferença se você vai desenvolver uma forma mais, eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, Vitor, porque assim, o meu marido teve primeiro e provavelmente quando ele estava ainda assintomático, a gente estava não separaram, normal, a gente não separou. Então eu só comecei a dormir no quarto do meu filho quando ele ficou com febre, né? Então, só que antes disso, vida normal. Então provavelmente a carga viral que ele passou para mim foi muito mais alta do que a carga viral que ele contraiu. Então, a forma dele provavelmente foi mais leve do que a minha, porque eu tive uma carga viral maior, que é o que tem acontecido com os profissionais de saúde, provavelmente. Né? Que na hora de fazer o procedimento se expõe a carga viral maior. Não, eu acho que é uma situação que até naquilo que a gente estava conversando antes, para a gente falar para as pessoas, né? Uma das coisas que eu acho que precisa já pensar é isso. Se por acaso alguém tiver, o que eu vou fazer, né? Eu acho que esse seria um conselho interessante de talvez em algum momento você distanciar, você isolar, né? Até daquela pessoa que está próxima. Eu sei que isso é muito difícil, né? A gente teve um caso agora, até uma médica da equipe que testou negativo, mas o filho dela que era o caso suspeito. E aí, como é que você isola uma criança de 3 anos em casa? Entendeu? Ela não conseguia de jeito nenhum. Por mais que ele fosse suspeito, teve contato com outra criança
que o pai teve. Então, era assim, o caso suspeito era a criança. E aí eu falei, ó, realmente, você em casa não tem condição de manter o isolamento de uma criança de 3 anos. Então, você não vai vir trabalhar até a gente testar e ver se está tudo bem, né? Bom, assim, acho que a principal questão, assim, quando você pega o vírus, quando você começa a ter os sintomas, é a indefinição de como você vai evoluir. Eu acho que essa é a maior angústia que eu tive. Como é que eu vou evoluir a partir daqui? Porque é imprevisível. A gente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, 44% dos internados são jovens. Tem entre, se eu não me engano, entre 20 e pouco a 40 anos. Então, assim, é bastante significativo esse número, né? Então, o jovem também complica. Mas eu acho que, apesar de complicar, os pacientes saem, né? Eles conseguem sair do quadro grave. O problema que acontece com o idoso ou com os pacientes que têm fatores de risco mais importantes é que eles não conseguem sair, eles não têm reserva para sair, porque a doença, ela é um trator que passa em cima de você. Eu sou jovem, tenho 35 anos, não tenho comorbidade, não tomo remédio, faço exercício físico, simplesmente eu fiquei 14 dias de cama. 14 dias de cama. Se eu não tivesse reserva, provavelmente eu ia complicar. Então, eu acho que é uma questão assim, de como que você constrói a sua saúde até você pegar o vírus. Sim, sim. Então, uma coisa que eu falava muito para o meu marido, eu falei assim, eu tenho fé porque eu sei que os meus fatores prognósticos são bons. Então, eu prefiro acreditar que eu vou evoluir bem. E a fase que eu fiquei mais preocupada foi no período entre 5 a 10 dias, que eu sabia que ali seria definidor de como que eu ia evoluir. Se desenvolveria uma inflamação a ponto de levar essa hipótese ou não, né? Exatamente. E assim, coisas importantes. 2 minutos só a mais, aí eu acho que a gente podia, você falar aí, fazer um fechamento rapidinho. Eu acho assim, ter essa experiência foi importante para a gente saber que a gente é frágil, que não importa se você tem dinheiro ou não, se você tem saúde ou não, se você tem filho ou não, qual é a sua situação, você pode ficar doente, você pode ficar gravemente doente. Então, ninguém é super-herói, está todo mundo exposto a isso. E sendo assim, eu acho que a gente deve tomar todos os cuidados necessários. Um outro ponto, assim, nenhum sistema de saúde é perfeito. A gente acha que os Estados Unidos, por ser um país de primeiro mundo, que a gente vai ter um melhor atendimento do mundo. Isso não é verdade também. Aqui existem uma série de limitações. Eu sou muito grata ao país por ter me recebido aqui, né, por estar morando aqui, mas existem uma série de pontos negativos, que no Brasil a gente, provavelmente eu não teria tanta dificuldade, mas é compreensível também. E eu acho que ter o suporte da família, ter o suporte de uma estrutura familiar e também um suporte médico é extremamente importante para a gente cruzar essa linha. Eu vou te agradecer muito, tá, pela sua participação, foi excelente. Imagina. Essa live. Tá? Nós estamos toda quarta-feira, das 18 às 19, fazendo essa live. Na quarta que vem nós vamos falar sobre nutrição, mas eu queria agradecer a audiência de todos, tá? Foi ótimo, foi muito esclarecedor. Aí seu depoimento, seu relato realmente foi um drama aí que você viveu, estando aí nos Estados Unidos. E espero que para os próximos meses a gente possa até fazer uma live aí também científica, tá? Você trazer aí as suas observações do ponto de vista neurológico, como vai ser essa questão. A gente vai ver muito Guillain-Barré daqui a pouco, né? E aí eu sei que é uma das suas áreas de interesse. Verdade. E aí, como é que a gente vai lidar com o pós-Covid também, né? A gente está lidando agora com essa situação e com o pós-Covid. Eu vou encerrar. Hoje a gente tem uma concorrência muito grande, porque tem a live do Belo daqui a pouco. Olha, então o pessoal vai estar assistindo.
Então hoje a gente pegou o horário certinho. Mais um pouquinho, não ia dar para a gente fazer isso. Muito obrigada, Vitor. Estou aí à disposição. Parabéns pela iniciativa de estar fazendo essas lives. Eu acho que são bem informativas, né? E é isso. Estou aí à disposição. Obrigada, pessoal aí que assistiu a gente. Tá. Tchau, gente. Tchau. E a live vai ficar lá. Eu botei já para gravar, tá? Tá Então bom. vai estar disponível aí no Instagram. Tá ótimo. Tchau. Obrigadão. Tchau. Tchau.